Sejam bem-vindos à nossa semana que antecede a abertura de turma das 3 chaves da comunicação e convivência. Nestas aulas, estamos comentando sobre os contos e suas chaves para a convivência. Relembro que o objetivo deste evento é mostrar como utilizar a linguagem da alma. Na primeira aula, tivemos conteúdos muito importantes e belos contos. Se você não assistiu, volte lá porque a aula de hoje é a continuação. Hoje te contaremos mais alguns contos muito especiais. Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos encontros. Hoje eu trouxe mais 2 histórias que vão trabalhar para nos fazer entender melhor como interagir na vida, como conviver com o outro e conosco mesmo. Como falei na última aula, dessa vez também haverá uma história real e uma história imaginária, um conto. E vamos ver o que os dois têm a nos ensinar. A primeira história que eu trago para vocês é a história de um homem que procurou um mestre um dia e disse o seguinte: mestre, eu não estou suportando a quantidade de dificuldades na minha vida. Minha vida está insuportável. Eu não consigo suportar a quantidade de problemas que me aparecem, a quantidade de dificuldades que eu tenho que superar. A minha vida está muito difícil e isso está sendo uma angústia terrível para mim. Aí o mestre pega um copo, entrega a esse homem, um copo com água, e diz a ele: você está vendo aquele saco de sal no canto? Sim, estou vendo, mestre. Está vendo aquela colher rasa? Sim, estou vendo. Vá lá, pega aquela colher, encha bem de sal, despeje nesse copo e mexa bem. O homem, um pouco sem entender do que se tratava, vai lá e faz isso. Enche aquela colher de sal, coloca dentro do copo, mexe bem, e aí o mestre diz: agora prove essa água. O homem prova e faz uma careta terrível. Nossa, está horrível, não dá para suportar beber uma água assim, está muito ruim. Aí o mestre falou: está certo, agora esvazia esse copo, enche aquela colher novamente de sal, bem cheia, e me acompanhe com essas 2 coisas. E aí o mestre esperou que o homem fizesse o que tinha sido pedido, esvaziasse o copo, pegasse uma colher bem cheia de sal e foi junto com ele, carregando essas 2 coisas até a beira de um belíssimo lago que havia ali bem perto da cabana desse mestre. E lá os 2 se ajoelham e ele pede: agora despeje essa colher de sal bem cheia que você trouxe, igual àquela primeira, bem cheia, despeje nas águas desse lago. E o homem fez assim. Agora mexa com a colher para que o sal se dissolva. E o homem, da melhor maneira possível, mexeu a água daquele lago com a colher. Aí ele disse: agora mergulhe o copo nesse lago e me diga qual é o sabor que a água tem. O homem assim o fez, mergulhou o copo naquele lago e trouxe a água até os lábios e disse ao mestre: essa está deliciosa, tão fresca, tão limpa, tão saborosa, está uma delícia a água desse lago. Aí o mestre disse: viu? A quantidade de sal é exatamente a mesma. O que foi que mudou? O tamanho do recipiente com água. A vida tem uma quantidade X de adversidades que ela colocará na vida de qualquer ser humano, porque isso é necessário para que ele cresça. Agora, quando a vida se torna insuportável com essa quantidade de sal que ela colocou diante de você, é porque você talvez esteja pequeno demais. Você esteja do tamanho de um copo. E aí, com essa quantidade de dificuldades, a vida se torna insuportável. Se você cresce como ser humano, se você se torna do tamanho de um lago, a vida vai colocar essa mesma quantidade de dificuldades e elas nem sequer serão notadas. Ou seja, não adianta você querer discutir com a vida e pedir que ela coloque menos sal na sua existência. A quantidade de sal é fixa, ela não vai poder mudar isso, mas pode mudar você. Pode se tornar um ser humano muito melhor. Pode elevar a sua consciência, pode praticar a bondade, a justiça, a fraternidade, pode se comprometer com a dor da humanidade, pode trabalhar não apenas para o seu egoísmo, mas para o bem do todo. Quando você assim o faz, você cresce imensamente como ser humano, torna-se útil à natureza, trabalha para coisas muito maiores do que simplesmente a sua sobrevivência confortável. Então você se transforma de um copo num lago. E quando você faz isso, as dificuldades ficam insignificantes.
Portanto, não brigue com a vida. Trabalhe sobre si próprio. Tenha como meta o lago. Trabalhe para expandir e elevar a sua consciência cada vez mais, para ter cada vez um maior número de virtudes práticas que se revelem na sua vida. Ter cada vez mais interesse pela humanidade como um todo. Combata o seu egoísmo, combata a sua superficialidade e procure ser um ser humano completo, tão grande quanto um lago. E as dificuldades nem serão notadas. Percebam que belo ensinamento esse mestre dá. Ou seja, as dificuldades da vida não é algo que a gente possa mudar. Todo ser mortal terá que passar por elas. Mas nós podemos mudar em muito o tamanho da nossa consciência que recebe essas dificuldades. Quando ela se torna virtuosa, quando ela se torna prestativa, quando ela se torna fraterna, ela vai aumentando de tamanho num nível tal, ela vai se tornando necessária para um grupo de pessoas, para a comunidade, que sai um dia para a humanidade. Ela se transforma num grande lago, de tal maneira que essas dificuldades nem sequer chegarão a ser percebidas, dado o tamanho que você conquistou. Portanto, se as dificuldades estão pesadas na sua vida, pense, eu ainda estou pequeno. Se a minha vida está salgada é porque eu ainda sou só um copo. Se eu procurar me expandir como ser humano, isso nem sequer será percebido. Pare de brigar com as dificuldades e brigue com você mesmo para não se manter no mesmo patamar. Tornar-se cada vez mais humano, com todas as virtudes que caracterizam um ser humano. Na prática, no dia a dia, exercitando essas virtudes da melhor maneira possível. Você vai ver que cada vez menos a sua água perceberá o sabor do sal. E a outra história que eu tenho para trazer para vocês, eu não sei dizer se é ela verdadeira, mas pelo menos alguns cronistas a contam como tendo sido. Pode ter sido uma criação desses cronistas, mas de qualquer forma é uma história muito bela. Falam da época em que os espanhóis vieram para a América do Sul e conquistaram o Império Inca. É verdade, quando Francisco Pizarro chegou à América do Sul, ele tinha um grupo muito pequeno de homens. E o Império Inca era imenso, tinha milhares de seres humanos. E às vezes a gente fica um pouco impressionado de como Pizarro conseguiu combater e vencer esse grande império. Disse que quando ele chegou, os incas iam combater o exército dele, ele fazia aquilo que é chamado de guerra suja. Ao invés de ele ir na direção do exército, ele ia em direção à cidade que tinha ficado desprotegida, com mulheres, com crianças, com idosos, e matava todo mundo, destruía a população civil para abater o ânimo dos guerreiros. Quando os incas iam na direção deles, querendo lutar, eles iam na direção das plantações, queimavam tudo, aniquilavam os alimentos para provocar fome. Quando os incas acampavam, eles atacavam pela retaguarda no meio da noite para pegá-los desprevenidos, e assim foram vencendo, até que num determinado momento os incas, já numa quantidade muito pequena, se refugiaram num local chamado Vilcabamba, uma cidadela, uma resistência, que hoje inclusive já se sabe onde foi Vilcabamba, durante muitos anos foi um mistério. Eles se refugiam lá e ficam fazendo uma guerra de resistência, não se deixam vencer, não se entregam. E aí os espanhóis resolveram mandar lá um embaixador para tentar negociar a rendição daqueles homens, para que não fosse mais necessário guerra. E esse embaixador chega para falar com o líder dos incas, o Sapa Inca, que era o imperador desse grupo, chega para ele e propõe a rendição, que esse homem nega qualquer acordo de rendição. Quando esse embaixador ia se retirando com a resposta negativa, ele resolve se voltar para esse homem e esclarecer uma curiosidade dele. Ele pergunta para esse imperador: vem cá, me conta uma coisa. A primeira vez que a gente combateu com vocês, os nossos métodos eram novos, vocês não conheciam. Na segunda vez, tudo bem, ainda foram surpreendidos, mas a terceira, quarta, quinta, 10ª, 20ª, por que vocês não começaram a fazer conosco o mesmo que nós fazíamos com vocês? Por que se deixaram abater dessa maneira? E aí esse líder inca teria chegado para esse embaixador espanhol e teria dito o seguinte: nós, incas, só queremos essa terra se for para permanecer de pé sobre ela. Para rastejar sobre essa terra, nós preferimos deixar para vocês.
Ou seja, eu só quero se for para ficar de pé. Para rastejar não vale a pena. Qualquer coisa que você queira na vida, se cobrar o preço da tua dignidade, da tua honestidade, dos teus valores, está cara demais. Não vale a pena pagar. Qualquer desejo que você tenha, se cobrar de você, atentar contra a sua dignidade, romper com seus valores, está caro demais. Um dos fenômenos que temos mais graves na nossa convivência pelo mundo afora é a quantidade de corrupção com a qual temos que conviver. Isso é muito constante, muito presente. Por que os homens se corrompem? Por que prejudicam tantos com essa corrupção? Porque algo para eles tem mais valor do que a sua dignidade, do que o respeito por si próprios, do que a honestidade, do que a ideia do bem. Esse algo faz com que eles se reduzam a nada. Faz com que eles sejam seres rastejantes pelo resto da vida, seres indignos. Então, se você vê, por exemplo, uma pessoa desviando recursos que ia para um hospital, você sabe a que preço ela vai ter esses recursos? Ela vai ter a preço de, talvez, morte de algumas pessoas, sofrimento, dor de algumas pessoas. Ela paga esse preço para ter esse dinheiro. Imagine que nível de dignidade tem uma pessoa que paga um preço desses. Como ela rasteja pela vida fora. Não existe nada que justifique você rastejar pela vida fora. Nada é tão bom assim que supere a sua própria bondade, a sua própria integridade, o seu próprio respeito por si mesmo. Percebam, isso são coisas que têm o maior valor do mundo. Nada vale mais do que a nossa dignidade, do que estarmos diante da nossa consciência em paz, do que dormirmos o sono dos justos, do que chegarmos ao final na nossa vida em paz, com céus e terra, com uma sensação de dever cumprido, com uma sensação de estar de pé sobre a terra, concluir a nossa trajetória de pé sobre a terra e não rastejando. Portanto, cuidado com esses exemplos tão comuns no nosso momento histórico, de homens que trocam todos os seus valores por um benefício banal qualquer. Nada é tão valioso assim. Que seja um grande diamante, que seja uma fortuna incontável, nada é tão grande assim que mereça você sair rastejando pela vida fora. Considere isso e coloque isso como uma prioridade na sua vida. O dia que cada um de nós tiver essa solidez de respeito por si próprio, de dignidade, poderemos cobrar isso de todas as instituições, porque teremos autoridade moral para isso. Podemos cobrar de todas as pessoas que nos governam, que tenham esse comportamento, porque nós temos. Temos condições de cobrar porque nós temos autoridade para isso. Somos dignos disso. Honramos esses valores com a nossa vida. Isso nos dá uma força fora do comum. E assim podemos mudar o mundo. Assim podemos tornar a nossa convivência humana muito mais agradável, muito mais fácil, muito mais fluida, quando todos os homens preservam a sua dignidade. Muito obrigada e até o próximo encontro nosso. Hoje eu queria comentar um conto com vocês especial, que é um conto indiano, que fala da história de uma menina, uma moça que vivia num vilarejo e ela era pobre, morava com a sua avó, não tinha muito dinheiro, ela também não era considerada uma pessoa assim com muita beleza e todo mundo que olhava para ela e que pensava na vida dela pensava, coitadinha, ela não tem muito dinheiro, coitadinha, ela também não tem muita beleza, não vai conseguir se casar, e coitadinha, não tem uma grande família, enfim. Mas essa moça era muito feliz e muito realizada com a sua própria vida. E nesse vilarejo também tinha uma lenda antiga, que depois de um tempo se tornou um mito, porque ninguém nunca encontrou, mas diziam que havia uma estátua de um deus numa floresta próxima. E que essa estátua, quando alguém a encontrasse e fosse digna da estátua, digna de uma grande pureza, o Deus abriria os olhos da estátua e realizaria o pedido que aquela pessoa quisesse. Mas ninguém nunca tinha encontrado essa estátua. Até que um dia, algumas pessoas desse vilarejo estavam passeando pela floresta e encontraram a estátua de um deus. Essa notícia correu pelo vilarejo e foram muitas pessoas se mobilizaram e foram até a estátua para tentar realizar o seu desejo. Mas não acontecia absolutamente nada, todos chegavam diante da estátua, ela continuava morta, não abriu os olhos, não realizou o pedido de ninguém e continuou assim.
Aí, aquela movimentação toda lá no vilarejo, a menina do nosso conto, que eu estava comentando com vocês, ela viu todo mundo indo para a floresta, indo em busca da estátua e perguntou o que estava acontecendo. Disseram para ela que finalmente tinham encontrado a estátua do Deus, que abriria os olhos quando alguém digno de realizar um desejo aparecesse diante dele. E esse Deus estava vivo e a menina não pensou duas vezes. Assim que ouviu essa história, saiu correndo muito, muito rápido e chegou até a floresta e se colocou diante do Deus já quase sem forças, porque tinha corrido muito, já ofegante. E todos que olharam aquela cena pensaram, ela está querendo realizar um desejo para ter mais riqueza, ou para conseguir se casar, ou para ter uma família maior. Todos pensaram que ela estava indo em direção ao Deus para isso. E assim que ela realmente se colocou diante da estátua, caiu no chão de tão cansada que estava de correr. Assim que ela fez isso, o Deus realmente abriu os olhos, ou seja, ela era digna de realizar um desejo, um pedido. Ele abriu os olhos e perguntou, minha filha, o que você quer de mim? O que você quer? O que você quiser, eu irei realizar. E aquela menina hesitou um pouco, um momento, como se não soubesse muito bem o que dizer, e disse, não, eu não quero nada. E o Deus ficou confuso, porque todos também ficaram confusos que estavam vendo. Mas você correu até aqui, você não quer nada? O que você me pediu eu posso realizar. Por que você correu tanto se você não queria nada? E ela disse, não, eu vim até aqui para perguntar o que você quer de mim? Como eu posso te servir? E dizem que tanto Deus quanto a natureza ficaram tão comovidos com aquela atitude da menina que não queria nada para si. Pelo contrário, ela veio oferecer ao Deus, perguntar o que ele queria dela. Ficou todo mundo tão comovido, disse que o Deus até derramou uma lágrima de tanta comoção. E disse para ela que sim, que ele queria algo, gostaria de algo, que ela sempre continuasse sendo tão pura e tão bondosa como ela era naquele momento, que ela se comprometesse com isso. E toda a natureza se comoveu, e isso ensinou todas as pessoas que estavam no vilarejo também o que era essa fonte da verdadeira plenitude, da verdadeira felicidade, que é se colocar sempre oferecendo, sempre servindo aos deuses, ou seja, sempre servindo à vida. Eu acho esse conto belíssimo e, para mim, ele nos inspira muito, também em relação a muitas coisas, mas também em relação à nossa comunicação e à nossa convivência com os demais. Porque nos inspira esse tipo de história, não é tão bonito para nós, ficamos tão inspirados quando a gente vê uma pessoa que não precisa de nada e que a única coisa que ela quer é se colocar a serviço da vida, é poder oferecer à vida algo, está sempre oferecendo. Isso é muito inspirador para todos nós. Mas o que acontece é que, na prática, nós fazemos o oposto do que essa menina fez. Na prática, nós estamos sempre exigindo, sempre pedindo algo às pessoas ao nosso redor e à vida também. E daí nasce muito das nossas expectativas, que é uma das coisas que mais dificulta a nossa convivência. Nós estamos sempre criando expectativas, ou seja, querendo que o outro faça alguma coisa por nós, que ele seja de alguma forma, que ele fale de alguma forma, que ele tenha algum tipo de ação específica. E com isso, como nós costumamos frustrar as nossas expectativas, porque a realidade nunca vai corresponder exatamente àquilo que nós gostaríamos, as pessoas nunca vão ser exatamente aquilo que nós pedimos e aquilo que nós gostaríamos também. Então, como a vida não corresponde àquilo que nós criamos como expectativa, aí é que surgem muitas das nossas críticas, dos nossos julgamentos, daquilo que chamamos das nossas decepções, que, aliás, é muito interessante, porque a gente costuma dizer assim, a pessoa me decepcionou. Mas quem criou a expectativa sobre a pessoa? Eu. Então, quem decepcionou foi o outro? Ou fui eu mesmo, que criei a minha própria decepção? A outra pessoa simplesmente foi quem ela é. Ela não fez nada que não cabia a ela, ela foi ela mesma. Agora, como eu estou pedindo algo, como eu estou criando uma expectativa, eu mesmo crio a fonte da minha própria decepção. Então, vejam que o que nós fazemos é exatamente o contrário dessa postura tão bonita, essa postura tão inspiradora que a menina faz nesse conto. O que nós precisaríamos fazer é ser um pouco mais como ela. E aí nós eliminaríamos uma fonte enorme de conflitos que nós temos na nossa convivência. Porque o conflito, a base dele, como nós comentamos no nosso conto anterior, é exatamente achar que outra pessoa é responsável pela maneira como eu me sinto.
Ou seja, aquilo que o outro faz ou ele não faz, quando ele atende aquilo que eu quero ou o fato dele não atender aquilo que eu quero, é o que gera a minha felicidade ou a minha infelicidade. Nós acreditamos muito nisso, temos uma crença equivocada, porque na verdade ninguém pode definir e determinar a nossa própria felicidade. Mas quando nós pensamos assim, então começamos a achar que o outro faz algo e me afeta, então que o outro deveria mudar para que eu seja feliz, ou que o outro deveria ter tal atitude para que eu seja feliz também. E não percebemos que a fonte da nossa felicidade está exatamente em ser nós mesmos e que não depende da outra pessoa, não depende de ninguém, muito pelo contrário. Podemos ser assim como a menina, está sempre buscando oferecer, sempre buscando dar o melhor que nós podemos e oferecer sempre a vida aos demais. E assim estaríamos com muito mais plenitude e nossa convivência com os demais também seria muito mais harmoniosa, porque não achamos que a outra pessoa é a culpada por eu sentir algo ou ser infeliz. Então esse conto nos ensina muito, espero que possa ser valioso para vocês também. Olá pessoal, feliz por estar mais uma vez com vocês. Espero que tenham guardado algo da nossa última conversa. Sempre brinco com os meus alunos que existe um certo abismo na memória entre uma aula e outra. Então eu já peço para trazerem caderno, algo para vocês anotarem. Assim ajudamos nossa atenção e memória a estarem mais presentes, não? Bom, o conto de hoje é uma bela lenda chinesa da tradição oral. Foi compilada no livro O Imperador Amarelo, de Heloísa Prieto e Paulo Blois. Tem belíssimas ilustrações de Janaína Tokitaka. São fábulas, lendas e ensinamentos dos antigos mestres chineses. Então, sem mais delongas, vamos à nossa história. Era uma vez uma princesa imortal. Na antiga China, acreditava-se que as pessoas de grande sabedoria poderiam alcançar a imortalidade. Normalmente, mestres das artes marciais eram escolhidos para receber essa dádiva dos céus. Mas uma lenda especial fala sobre a jovem Miao, que por ser tão generosa mudou seu destino para sempre. Miao era filha caçula de um poderoso imperador e, apesar de viver rodeada de luxo, ela tinha um coração compassivo e seu amor pelos mais humildes a levou a se apaixonar completamente por um médico que cuidava dos pobres. Mas quando ela contou ao pai que queria se casar com ele, o imperador ficou indignado e foi bem categórico. Uma princesa só pode casar-se com um homem da corte. Miao respondeu de forma serena: pai, se não posso viver o amor que escolhi, prefiro dedicar minha vida à busca pela sabedoria em um monastério. Imagine, imperador. Ele ficou contrariado, mas por fim permitiu sua partida, acreditando que com o tempo ela iria desistir dessa ideia maluca e aceitaria casar-se com o príncipe escolhido por ele. Mas os anos se passaram e Miao continuou firme em sua decisão. No monastério, ela foi aprendendo muitas coisas, artes marciais, culinária, e sempre estava pronta ao serviço, muito generosa, ajudando no que podia. Toda essa dedicação tocou profundamente a sua mestra, que viu nela uma luz raríssima. E uma noite, enquanto a mestra caminhava pelo templo, encontrou Miao no salão principal, cercada por uma cena inacreditável. A princesa dançava belamente, acompanhada por um majestoso tigre, um dragão negro e uma estrela muito brilhante. Eles pareciam velhos amigos e a harmonia entre eles era tão natural que fascinava, pois pareciam um. E convencida de que Miao era uma enviada divina, a mestra a escolheu como sua discípula favorita e futura líder do templo. Quando o imperador recebe a notícia, fica obviamente furioso e manda seus guardas incendiarem o templo. Miao fica desesperada e tenta intervir e diz para o seu pai: se deseja a minha vida, você a terá. Então ela usa um enfeite de cabelo para ferir a si mesma. E ao invés de cair, desfalecida, de seu corpo começa a jorrar gotas de um sangue luminoso que apagam as chamas, salvando o templo. Mesmo assim, ela é capturada e é condenada à morte. Mas algo extraordinário acontece. Quando o carrasco tenta decapitá-la, a espada quebra. E quando o arqueiro tenta acertá-la, as flechas caem sem atingi-la. Finalmente,
Quando tentam enforcá-la, surge um tigre das nuvens e a leva para longe. Miau acordou no reino dos mortos, onde foi recebida com grande reverência. Os deuses das trevas queriam que ela compartilhasse o segredo para ter a proteção desses seres sobrenaturais. Miau, sempre bodosa, diz: eu vou contar meus segredos, desde que todos os prisioneiros daqui possam ouvi-los também. A cada palavra que Miau pronunciava, um prisioneiro era libertado, e luzes brilhantes iluminavam a escuridão daquele breu infernal. Temendo perder seu reino, Yama, que era o mestre das trevas, decidiu devolvê-la à vida antes que ela transformasse o inferno em um paraíso. E desde então, Miau tornou-se imortal, protetora das criaturas sobrenaturais e guardiã dos antigos segredos dos mestres da China. Sua história é lembrada como um símbolo de bondade, coragem, generosidade e sabedoria, que transcendem até mesmo a morte. Que bela história! E agora, o que podemos aprender sobre comunicação e oratória com esse conto? Eu volto a dizer, assim como na aula passada, assim na oratória como na vida. O primeiro ponto que vamos refletir, é sobre a imortalidade. O simbolismo de ser imortal é expressar aquilo que não se corrompe ou é destruído por forças externas, que vence ao tempo, que está conosco desde a tenra infância até o momento de maturidade, a velhice, é o que somos. A verdade que habita em nós, nossa essência. É fundamental, se quisermos ter força de conexão, sermos autênticos ao falar. Já falamos isso na última aula. Mas será que compreendemos esse termo? Eu aprendi com a professora Lúcia a gostar muito de etimologia. As palavras, como qualquer coisa nesse mundo, também se desgastam com o uso. E claro que com o uso inconsciente. Por isso, é sempre bom buscar seu significado original. E a palavra autêntico vem do grego, autênticos, que significa genuíno, verdadeiro, real ou original. Está relacionado à ideia de algo que tem autoridade sobre si mesmo, ou seja, algo que é fiel à sua própria essência. O si mesmo, no caso, é agir a partir de um ponto consciente dentro de nós, não apenas ser reativo às ações externas. Então, para falar de forma autêntica, preciso me conhecer minimamente para ter o mínimo domínio sobre mim e ser coerente com a mensagem que estou expressando. Isso está bastante interligado com o próximo ponto que eu vou comentar para vocês. Um momento muito belo, que é a dança da princesa com a estrela, o dragão e o tigre, como se fossem um. A estrela como um mundo das ideias, dizia Platão, né? De um nobre ideal que se escolha viver, como a justiça, a bondade, a harmonia, o amor, a generosidade. O tigre como nossa personalidade, que precisa ser domada para que não expresse apenas os aspectos mais instintivos, bestiais, humanos, que todos nós temos. Um exemplo para ficar mais prático, porque vou tratar bem alguém que me criticou, ofendendo e ferindo o meu orgulho? Por que não xingar alguém que me corta bruscamente no trânsito? Por quê? Porque ser meramente reativo ao meio quando posso tomar uma decisão consciente a partir de uma nobre ideia que traga harmonia e não separatismo. Quando eu ajo em função dessa ideia, é interessante que eu ilumino a minha personalidade, dominando e harmonizando. E aí nasce esse poder sobre nossa personalidade, a expressão do nosso melhor, nossa essência. E isso é o dragão negro do mistério que habita dentro de nós, esse poder. Ou seja, quando vivemos as ideias, geramos harmonia dentro e fora e nos tornamos verdadeiramente poderosos. E esse poder que nasce da pureza da verdade de ser e não parecer, fez a princesa dominar os seres sobrenaturais, aqueles que estavam presos na escuridão infernal. Como são fortes as palavras! Isso me faz recordar das palavras do livro Dhammapada, da tradição budista. Melhor que milhares de palavras vãs é dizer uma só, benéfica, que pacificará quem ouvi-la. Palavras têm um poder imenso. Elas podem construir ou destruir, confortar ou ferir, libertar ou aprisionar.
O conto nos lembra que o impacto de uma palavra dita com generosidade, verdade e propósito é maior do que qualquer discurso vazio. Na vida, essa reflexão nos convida a pensar antes de falar. Estou oferecendo algo valioso com as minhas palavras? Estou contribuindo para pacificar, inspirar? Muitas vezes, silenciar ou dizer pouco, mas com profundidade, pode ser mais poderoso do que falar muito, falar pelos cotovelos. E por fim, o grande segredo. Miau conquistou a proteção dos seres sobrenaturais e a imortalidade não pela força ou imposição, mas pela bondade e generosidade de seu coração. Essa lição nos mostra que a verdadeira grandeza não vem do que possuímos, ou que exigimos, ou parecemos, mas do que oferecemos aos outros. Na vida somos chamados a nos perguntar: como posso usar minha posição, meus talentos ou minha energia para melhorar a vida ao meu redor? Pequenos gestos generosos podem criar mudanças profundas, como acender luzes em meio à escuridão. Assim também com a mensagem transmitida por nós, que não seja apenas interessante, envolvente, pode ser, mas que esteja a serviço de quem vai recebê-la, nascendo da necessidade real do seu público e da autenticidade do seu compromisso com as suas nobres ideias. E assim, fazemos nossa bela dança entre mensagem, orador e público, terminando nossa peça de oratória como um só. Por fim, lembre-se, a verdadeira força da comunicação não está apenas nas palavras que escolhemos, mas na autenticidade e na intenção que as sustentam. Ao viver e transmitir mensagens a partir da sua essência, você ilumina não só a si mesmo, mas também o mundo ao seu redor. Então, aceite o convite. Seja fiel à sua verdade. Cada palavra que nasce de um coração generoso é como uma luz acesa na escuridão. E agora é a sua vez de iluminar o caminho. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Bom, várias pessoas nos perguntaram quando a turma das 3 chaves da comunicação e convivência vai ser aberta. E vai ser na segunda-feira. A gente vai iniciar uma nova turma de uma formação completa, com muitas horas de aula, sobre todos esses temas que a gente tem abordado: comunicação não violenta, storytelling, oratória. Vai ser um curso online e uma formação bem completa sobre todos esses temas. Depois a gente vai passar um pouco mais de detalhes para vocês sobre isso. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar nesses ensinamentos tão bonitos dos contos, que com certeza já vão ser muito úteis para nós. E na próxima aula, na sexta, vamos comentar sobre outros ensinamentos muito especiais. Não perca esse momento que vai ser o grande final e que vai sintetizar muito do que a gente já conversou. A gente também vai te apresentar o passo a passo para aplicar essas 3 chaves da comunicação. Passo a passo para aplicar a comunicação não violenta, para aplicar o storytelling, para também fazer uma boa apresentação de oratória, de forma que você já possa começar a usar essas 3 chaves na sua vida também. Então, lembre de deixar os comentários novamente das dúvidas que você tenha, que a gente vai estar lendo, respondendo, para que a gente possa te ajudar a sanar qualquer dúvida que não tenha ficado muito claro. Até sexta-feira.